Bom dia, irmãos, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula no dia de hoje. Eu gostaria de estar orando aqui para que Deus viesse nos abençoar e abençoar também a vida do nosso irmão Ricardo. Vamos orar? Pai amado, nós queremos, Senhor, agradecer a Ti, ó Deus, por esse maravilhoso dia que o Senhor tem proporcionado para vivermos, ó Pai. E queremos, Senhor Deus, pedir que Teu Espírito Santo, Senhor Deus, possa permear o nosso meio, o nosso coração, abrir o nosso entendimento, falar conosco, ó Deus, através da Tua palavra, através deste ensino, ó Deus. E nós clamamos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor possa usar o nosso irmão Ricardo, Senhor Deus, nesse momento onde ele vai expor a Tua palavra, vai falar a respeito do Teu Santo Espírito, ó Deus, que tudo isso, Senhor Deus, venha de encontro com as necessidades da nossa vida, Pai, e com o nosso entendimento. Nos abençoe nesse dia, Senhor. É o que nós clamamos ao Senhor, e que o Senhor dê ao Ricardo, ó Deus, tudo aquilo que ele precisar para poder estar explanando essa aula da melhor maneira possível, Pai amado. Nos abençoe assim, é o que nós clamamos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, amados. É um prazer imenso estar novamente aqui com os irmãos. Também um bom dia aos nossos acompanhantes pela internet, né? Que receberão depois a gravação mais para frente. Após passarmos aí um momento de feriado, né? Estamos retornando novamente à nossa escola dominical. E nosso tema é o tradicional que nós já temos visto, que é o principal, que é o Espírito Santo e você. E a nossa aula de hoje, o nosso tema de hoje, vai ser o Espírito Santo, da criação até o nascimento de Jesus, ok? Como é um tema, ele é um tema assim, sem fim, é infinito, na realidade, falar sobre o Espírito Santo. Não tem tempo, nós não temos tempo suficiente, tempo hábil, para em uma hora só explanar todo o contexto, né, sobre o Espírito Santo. Então, através das nossas aulas, né, a cada domingo, vou estar explanando um texto e um pouquinho de cada vez, tá ok? Existem alguns assuntos que, de repente, nós começamos uma aula e a gente quer até perguntar alguma coisa, querer saber algo mais, mas no decorrer de mais as próximas aulas, a gente vai, devagarinho, vai abordando alguns assuntos, né? Alguns temas, algumas dificuldades de entendimento, a gente vai decorrendo nas demais aulas, aprendendo um pouquinho mais, tá ok? Então, como eu falei, né, é uma fonte inesgotável, é difícil de vocês assim, vamos explanar aqui uma hora aqui, o Espírito Santo, pum, começou e terminou. Não dá. Tanto é que até, se não me engano, não está aqui, mas o apóstolo João, né, ele até comentou que se fosse para escrever os atos, né, de Jesus, né, ou do próprio Espírito Santo, não teria livro suficiente, né, não caberia no mundo, que é inesgotável as atividades, atuações do Espírito Santo em nossas vidas, tá ok? O que hoje nós vamos ver é o seguinte, que você, como aluno, irmão, irmã, visitante, que está aqui também, no caso, se estiver visitante aqui hoje, que você tenha em mente que em toda a história da Bíblia, o Espírito Santo esteve presente, desde Gênesis até Apocalipse, ele esteve presente. Que você reconheça que o Espírito Santo participou de toda a criação, como parte da Trindade, né? Que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Nós já estudamos isso daí junto com o Paulo, né? Na primeira aula, né? Então, confirmando, ele esteve presente em toda a história, desde a criação do mundo, né? E que você propague, divulgue sobre a atuação do Espírito Santo na vida dos que o buscam, né? Você, tendo o Espírito Santo habitando em você, você também repasse aos demais, né? Em suas atitudes, né? Tanto é que, quando eu estava vendo essa parte, a gente que é um pouquinho da velha guarda aí, me trouxe aquele louvor antigo, né, que diz assim, que você tem valor, né? Se alguém, irmão, lembra assim, né, que ele tem a parte lá, você tem valor, você é importante para Deus, né? Não lembro muito bem, né? Não sou cantor, né?
mas tem uma parte lá da parte do coro, né, que diz assim, o Espírito Santo está em você, o Espírito Santo se move em você, e ele intercede por você, com gemidos inexprimíveis, né? Isso aí me fez lembrar, né? Essa parte que é propague, divulgue, né? Na verdade, nós temos o Espírito Santo e temos que propagar isso para os demais aí, tá ok? Vamos abrir como tema um versículo-chave que a gente tem, é o Salmo 104. Vamos abrir o Salmo 104, versículo 30. Na realidade, a gente vai trabalhar um pouco esse salmo, que já vai falar o salmo já vai falar da criação, né? O tema aí já fala, né? Glória a Deus, a glória de Deus é manifestada na criação e na conservação de todas as coisas, né? Envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Quando nós lemos essa parte, e quando no decorrer que nós estamos lendo a palavra de Deus, ao nós estudarmos a Bíblia, nós descobrimos que alguns profetas, eles predisseram que nos dias do Messias, Deus concederia uma difusão, um derramar liberal do Espírito Santo, novo, diferente e acessível a todos os crentes. Eu vou apenas citá-los, né? Não tem necessidade de abrir, eu vou apenas pegar as partes principais para nós ganharmos tempo, tá? Que é um pouco extenso o estudo. Então, em Isaías 32:15, Isaías, ele falou do dia em que o Espírito seria derramado sobre nós lá do alto. Então, essa profecia, essa promessa, isso aqui já foi profetizado 800 anos antes de Cristo, atrás, 800 anos antes de Cristo. Em Ezequiel 39, 28 a 29, só vou fazer um resumo, ele ouviu a promessa de que Deus derramaria o Espírito sobre a casa de Israel. Isso uma base também de 600 anos antes de Cristo. Então já vem uma promessa já ali, também Ezequiel, profetizando sobre a vinda do Espírito, o derramar do Espírito sobre a casa de Israel. E depois o clássico, que nós já também conhecemos, né? De Joel. Joel 2, 28, que diz: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e esta promessa, essa profecia, nós já a temos confirmado e acontecendo em Atos 2, né? Confirmado pelo apóstolo Pedro. Essa aqui a gente pode abrir. Atos 2, Atos capítulos 2, de 16 a 21. Pedro já vai falar a respeito, né? Estava o evento acontecendo, tinha uma base de 120 irmãos ali, né? E a descida do Espírito Santo, né? O pessoal fica meio atrapalhado com o que acontece ali, com o que vê, né? Alguns acham que eles estão tudo embriagados e tal. Mas aí Pedro se levanta e diz, né? Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima do céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor e fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui Pedro já vai estar dando uma síntese a respeito da profecia anterior de Joel, né, que se completou. Então, irmãos, na realidade, o Espírito Santo já foi derramado, já aconteceu o ato em Atos 2, né? Ele já veio o quê? Em Atos 2, em Pentecoste, tá? Então, não virá, não acontecerá um novo, não. Já aconteceu, e a partir do momento dessa nova aliança com Cristo, então nós já temos esse Espírito Santo que habita em nós. Nós temos o Espírito de Deus habitando em nós. Isso a gente vai ver no decorrer da aula, tá ok? Então, aqui está se cumprindo as profecias, as promessas feitas do derramar do Espírito Santo. Quando também lemos no Velho Testamento, o que acontece?
Esse derramamento, que essa palavra é usada no Velho Testamento, e no Novo Testamento é usado batismo, tá? O termo usado no Novo Testamento. Esse derramamento, o batismo do Espírito, seria uma bênção tão distintiva para o povo de Deus que o apóstolo Paulo descreveu este novo tempo iniciado por Jesus como o ministério do Espírito. Isso está lá em 2 Coríntios 3:8. Então, o Espírito Santo é Deus, portanto, é eterno. Agora, no tempo do Antigo Testamento, ele estava incessantemente ativo, tá? Na criação, na preservação do universo, na regeneração dos crentes e na capacitação de pessoas especiais para tarefas especiais. Então, a Bíblia ensina que Deus, o Espírito Santo, já agia desde o princípio, através de toda a história, em todos os tempos. Aí vamos examinar com um pouco mais de detalhes. Nós vamos ver depois, na verdade, assim, que se percebermos no Antigo Testamento, no Velho Testamento, o Espírito Santo ele agia de uma forma que Deus ele pegava pessoas específicas para momentos específicos, para um assunto específico, e depois ele tirava o Espírito, não continuava. Então tinha esse continuar do Espírito na pessoa. É só usado para um momento ali específico, tá ok? Nós vamos ver isso no decorrer da aula, tá bom? O que nós vemos, então, do Espírito Santo, nós vamos dividir em 5 tópicos, na realidade, temos 5 tópicos para ver. E a parte que nós vamos ver agora é o quê? O Espírito Santo atuando na criação do mundo, né? Então, a participação do Espírito Santo na criação do mundo, as coisas ficam evidentes nas páginas da Bíblia, que a gente vai ver agora, né? Por exemplo, vamos pegar Gênesis 1:2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o quê? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Algumas traduções, sim, diz, a nossa aqui, se movia, algumas pairava, né? A tradução tem um escritor que traduz essa parte aí no hebraico de pairava como estar sobre. O Espírito Santo estava sobre as águas, sobre. O que quer dizer isso aí? Faz uma comparação do Espírito Santo como uma comparação, tá? Como uma galinha, ela está em cima dos seus ovos. Ali tem os ovos. A gente sabe que ali será gerado vida. Só que assim, os ovos estão com o embrião ali dentro. Ok? Mas, se a galinha não estiver em cima dos ovinhos, aquecendo ali, cuidando, não vai gerar vida nenhuma. Não vai acontecer nada. A ideia, que é interessante isso aí, a ideia de passar que o Espírito Santo estava também. Aí quando a galinha está em cima dos ovos, chocando, daqui a pouco nascem os pintinhos, nova vida criada ali, né? Super interessante, tal, legal. Essa é a natureza. A ideia é que o Espírito Santo de Deus também pairava sobre a terra, então estava ali, aguardando a criação de Deus. Aí você vai ver depois, né, em 3, né, que aí para frente que disse Deus, né, haja luz, aí há a criação. Então ele estava ali aguardando a criação. E a partir daí, no momento, começa a criação das coisas, né? No 3 aí, haja luz, houve luz, e viu que a terra é boa, tal, e aí haja expansão da terra, então está no início da criação. Então nós percebemos que o Espírito Santo estava atuando junto ali na criação, tá ok? Então, assim também, o Espírito Santo pairou sobre a criação original de Deus para preencher o vazio com várias formas de vida. Então, o que a gente percebe? Que o Espírito Santo, ele participou ativamente da criação com o Pai. Nós temos aí Gênesis 1:1, continua em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra, então o Espírito Santo estava junto ali. Temos aí também o Filho participando junto também, ó. Vê aí, Gênesis 1:3. E disse Deus, haja luz. Essa parte aí diz, e disse, essa parte disse a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? É o próprio Jesus, é a palavra ativa de Deus. Então nós vamos estar vendo aí que nós já estudamos isso com Paulinho, sobre a Trindade, a participação do Pai, Filho e Espírito Santo na criação, ok? E confirmando também a presença também mais do Filho, é Colossenses 1:16 e 17, né? Ele vai dizer assim,
porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Amém, irmãos? Então nós vemos aí a participação do Espírito Santo na criação, né? Do mundo, das coisas. E se nós compararmos também a afirmação de Gênesis 1:26, vamos lá para Gênesis 1:26. Eu vou falar somente o tópico, né? Vocês só acompanham, né? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, vemos aí a palavra façamos, né? Façamos está no plural. Façamos. Quem? A Trindade, em unidade. Pai, Filho e Espírito Santo, em um só. Façamos. Abram agora Jó 33:4. Só a parte A que vai dizer assim: o Espírito de Deus me fez. Então nós concluímos que o Espírito Santo colaborou na formação do ser humano, né? Vimos aí, façamos o homem a nossa imagem também. Façamos, plural, a Trindade em unidade, criando todas as coisas e também criando o homem, né? Temos aí até uma confirmação de Jó falando, né? O Espírito de Deus me criou, né? Confirmando aí, o Espírito Santo participando na criação do mundo, do homem, tá? E ainda mais, o Salmo 104, volte para o Salmo 104:30. Então, o Espírito Santo cria, não foi isso? Envia o teu Espírito Santo e cria, né? Cria. E ele continua criando e renovando a vida na face da terra. O Espírito Santo ainda continua ativo, desde Gênesis, Apocalipse, e é eterno. Ele continua ainda ativo, ok? Ele está ativo ainda aí. Mas o que o Espírito Santo cria? Né? Mas está ali, mas é para esse tempo aí, para nós hoje. Como é que é? Vamos ver também, permanece no Salmo 104, tá? O que o Espírito Santo cria? Então vamos lá, ele o quê? Ele continua criando e dando vida. Então ele cria vida o quê? Dando vida o quê? Vida vegetal. Vamos dar uma olhadinha então. Ele colaborou e continua sendo o criador da vida, inclusive da vida o quê? Vegetal. 104 aí, do versículo 13 a 16. Ele rega os montes desde as suas câmaras, a terra farta-se do fruto das suas obras. Faz crescer a erva para os animais, a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. E o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o seu coração. Satisfazem-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou. Isso é só uma síntese, né? Resumida, mas o que nós vemos aqui hoje? Dia lindo, maravilhoso, as plantinhas estão aí, tudo bem que precisa dar uma regadinha nelas para não queimar, tudo mais, mas continua gerando vida vegetal, não é verdade? Senão não estaríamos vivos. Sem alimentação, sem a nossa parte aí, vegetal aí, de legumes, essas coisas, para nos alimentar, né? Então ele continua gerando. Sabemos que temos aí os problemas aí que acontecem, aí, falta de chuva, essas coisas todas, né? Mas continua operando da mesma forma no passado, hoje, até a vinda de Cristo. Tá? A gente vê aí os garis de rua, né, os cortadores de grama de rua, que é interessante, né? Espaço aí, corta, papapá, mas percebe que, de repente, se dá uma pequena chuvinha, como já sai a cabecinha das plantinhas, assim, parece que já, opa, está florescendo tudo aí, já está tudo renovada. É assim mesmo. O Espírito Santo renovando e criando tudo no mundo. Ok? Ele também o quê? Ele traz e cria vida animal, dando vida animal, atuando na vida dos animais aí. De que forma? Vamos ver também, continuar aí no Salmo 104, de 18 a 25. Os altos montes são um refúgio para as cabras monteses e as rochas para os coelhos. Designou a lua para as estações, o sol conhece o seu ocaso. Ordenas a escuridão e faz noite, no qual saem todos os animais da selva, os leõezinhos bramam pela presa, e de Deus buscam o seu sustento. Nasce o sol e logo se recolhem, e se deitam nos seus covis. Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizeste com a sabedoria. Cheia está a terra da tua riqueza.
Tal é esse vasto e espaçoso mar, onde se move os seres inumeráveis, animais, pequenos e grandes. Então, o Espírito Santo vem atuando na criação, no nascimento de todos os animais, plantas, né? E uma parte também interessante, que é comentada no Sermão do Monte por Jesus, Mateus 6, de 26 a 29. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, nem em toda a sua glória, se vestiu como qualquer destes, né? Então completa ali, ó. Pois se Deus assim veste a arma do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Aqui eu só quero pegar a parte de criação, né? Que o Espírito Santo ele atua na criação, continua atuando na criação vegetal, animal. Então ele está aí, cuidando de tudo. E mesmo que a gente olhe e acha que, não só nós, mas o povo aí fora, de que o mundo está meio à deriva, que aqui não tem mais ninguém que toma conta nem nada, estão errados. Que Deus aí cuida, continua cuidando, o Espírito Santo está atuando na terra, cuidando de tudo. Ah, mas a guerra na Croácia, na Ucrânia, também está cuidando, tá? Sabe de todas as coisas e está cuidando disso aí também. E, além do criar parte animal, vegetal, ele também cria o quê? Nós falamos de reino animal, vegetal, e quem mais ele cria? Quem ele cria? O que o Espírito Santo também atua criando? Lá foi falado já em Gênesis. O ser humano, né? Continua atuando, continua operando aí, ajudando no criar do ser humano, né? Do nascer do ser humano, né? Então, quando Deus formou o homem também, quando Deus formou o homem do pó da terra, ele disse lá, Gênesis 2:7, voltem lá para Gênesis 2:7. Quando Deus formou o homem do pó da terra, o Espírito Santo também estava envolvido, né? Gênesis 2:7. Ele diz, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, o sopro divino, que deu vida ao homem, fazendo inteligente e eterno, foi de fato o Espírito Santo, como vimos lá também em Jó 33:4. Nós vimos a primeira parte de Jó 33:4, que o Espírito de Deus me fez, me criou. Depois, a segunda parte, ele diz, né? A primeira é, o Espírito de Deus me fez, vírgula, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, quem nos dá vida hoje é o Espírito Santo de Deus, é Deus que nos dá a vida, que nos dá o sopro de vida. Nós já vimos, né? Na lição do Paulo, na lição 1, sobre o Espírito Santo, sobre o raio de Deus, o sopro de vida, o fôlego de vida. Então, esse é o princípio, né? Quando Deus sopra em nós, o sopro de vida, que nos dá vida, é o princípio da vida física, psicológica do homem. E continua esse sopro, né? É um vento impetuoso, o poder de Deus para fazer do homem uma criatura, uma nova criatura, né? Um ser novo. O que quer dizer isso daí? Quando nós recebemos o Espírito de Deus, nós somos feitos nova criatura. Além de nós nascermos, né, que é a vida normal que temos, quando também Ele sopra em nós o Espírito Santo, que nós o aceitamos, nós passamos a ser também uma nova criatura em Cristo. Vê lá em 2 Coríntios 5:17. Paulo vai falar a respeito disso, né? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, além de nos criar, né, que continua a criação animal, vegetal, humana, né, que a gente vê a população, né, crescendo, né, a parte de natalidade crescendo, a partir do momento que nós conhecemos a Cristo, que recebemos o Espírito de Deus, somos uma nova criatura, tá? Passando a ser uma nova criatura em Cristo, tá? Então, nós vemos aqui que o Espírito Santo continua criando, renovando as vidas, animais, vegetais, humanas. Então, afirmando que Deus está no controle de tudo. Independente do que cientista, o pessoal fica falando aí fora, isso aqui está à deriva, tem tanto tempo de vida, essas coisadas todas aí. Mas nós, que cremos em Deus,
em Cristo, no Espírito Santo, o tempo é dele. E ele está no domínio total das coisas. Mesmo que ao nosso ver, fala, nossa, que coisa, né? É do jeito dele, é ele que manda, tá ok? Alguma dúvida, Santa, aqui? Tem alguma pergunta, alguma dúvida da criação? Então, criando tudo, criando o mundo, na criação do homem desde o início de Gênesis, na criação animal, vegetal e humana, daquele tempo até hoje continua, ainda continuará atuando, tá? O que nós percebemos no Velho Testamento também é assim, que Deus, como eu falei no início, que Deus ele pegava pessoas específicas para passar uma mensagem específica num momento específico, depois já parava. Como é que nós vamos ver isso daí? De que maneira? Nós vamos perceber. Então, mesmo no Velho Testamento, tinha os crentes lá, os judeus, conhecedores de Deus, né? Adoradores de Deus, porque eles eram justificados pela fé, eles tinham fé, né? Mas o Espírito Santo não era para todos, era para pessoas específicas, para um momento específico que Deus usava. A gente pode dar só uma olhadinha rápida, para não ficar muito só na parte falar, mas vamos ver, Romanos 4, de 1 a 8. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Não, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus, pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como a justiça. Tem os demais versículos, mas eu vou parar por aqui. Por quê? No passado, eles eram o quê? Eles foram justificados pela fé. Eles eram justificados pela fé, por crer em Deus. E, mesmo assim, Deus atuava com eles ali. Só que, de momento, ele precisava levantar alguém, ele levantava. Então, o Espírito Santo ele vinha sobre pessoas específicas, como eu falei, em ministérios específicos, né? Em épocas específicas. Não era constante, a pessoa ficava com o Espírito e continuava. Não, para aquele momento. O Espírito Santo ele não habitava no pessoal do Velho Testamento. Eram alguns, como eu já falei. O que acontece? Quando ocorre o Pentecoste, né? Quando ocorre o Pentecoste, o derramar do Espírito a toda a carne, o Espírito Santo ele passa o quê? A habitar em nós. No Velho Testamento ele era esporádico, momentâneo. Nós não. Ele derramaria sobre toda a carne. E ele o quê? Habitaria em nós. Então ele habita em mim, habita em você. A partir do que o crente crê, aceita Cristo, ele já é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Ok? E isso faz parte da nova aliança com Cristo. Profetizado lá no Velho Testamento, como nós vimos lá em Isaías, Ezequiel e Joel, né, que viria, quando veio, derramou a todos. A porta foi aberta para todos. Não era mais para só o povo judeu, foi aberto para todos também. Tá? A gente vamos ver lá em João 14,16. Vamos lá em João 14,16. Aí é Jesus já também concedendo a promessa, né? Ó. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não conhece, não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque habita convosco e está em vós. Então, a partir do derramamento do Espírito, após Pentecoste, o Espírito de Deus já estará habitando em nós, ou seja, está habitando em nós. Aconteceu em Joel, daí para frente nós o temos. E devemos sempre buscá-lo, tá? Essas promessas foram feitas no Velho Testamento, como nós vimos, né? Isaías, Ezequiel, Joel, outros mais profetas profetizaram que viria. Veio, abriu suas portas para nós, a nova aliança em Cristo. Aceitou a Cristo. Então, todos nós agora temos o Espírito Santo habitando em nós. Um privilégio que no passado eles não tinham. Eles tinham a fé em Deus, mas não tinha o Espírito de Deus habitando no coração deles. O Velho Testamento era esporádico. Novo Testamento derramou para todos. Todos nós temos o Espírito Santo de Deus. Todos aqueles que creem no seu nome. Ok? Como eu falei, né, está dito que vinha para realizar tarefas específicas, momento específico. Vamos ver, no caso, o Espírito Santo no Velho Testamento operando da seguinte maneira, usando pessoa para
projeto específico. Vamos dar uma olhadinha em Êxodo 31:3. Êxodo 31:3. Moisés, ele recebe o projeto de Deus do tabernáculo. Quando ele recebe o projeto do tabernáculo, o que Deus faz? Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome Bezalel, o filho de Uri, filho de Uz, da tribo de Judá. E eu enchi do Espírito de Deus, olha aqui, ó. Eu enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro e prata e em cobre, em lavramento de pedras para engastar, em artifício de madeira para obrar em todo o lavor, né? Aí também ele colocou mais um para ajudá-lo também. Ele colocou aí no 6. E eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Eu tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que faça tudo o que tenho ordenado. Aqui no caso aí vai estar colocando mais um que vai mexer com tecido, para fazer depois as cortinas do tabernáculo, essas coisas assim. Ou seja, Deus vai dar o Espírito dele para pessoas específicas, para um trabalho específico. É que nós não temos tempo aqui para poder ficar esmiuçando cada um deles, porque é muito rico. Quando você vai pegar um versículo, vai ler, ele é muito rico, ele traz muitas coisas para trabalhar. Mas naquele tempo, você imagina só, no deserto, está ali no deserto, ali, o pessoal tudo reclamando, aí ele levanta uma pessoa para trabalhar com ouro, cobre, né, prata, pedras. Rapaz, você sabe quantas funções existem aqui só nesse pequeno versículo aqui? O cara, ele era ourives, ele era usineiro, ele era metalúrgico, né, Zé? Só para mexer com ouro, você tem que saber a temperatura, o cobre, o ligamento, para você revestir. O que é revestir? Vocês não usam, né, geralmente não usam colar folheado a ouro, né, folheado a prata. Você tem um trabalho, tem uma obra para fazer isso daí. E aí Deus levantou essas pessoas específicas. Você imagina num lugar desse, o cara tem que ter uma usina, tem que ter uma ferramentaria. Não sei como foi, mas ele revestia as madeiras com ouro. Você imagina pegar madeira e ficar revestindo com ouro. Como é que tinha esse molde? Para você ver o trabalho de Deus, como o Espírito de Deus ele é maravilhoso, trabalhando na vida das pessoas. E Deus colocou o Espírito dele para fazer essas coisas naquele tempo lá, capacitando pessoas para trabalharem, né, naquele tempo lá. Isso é apenas um. Tem vários outros modelos, mas a gente vai pegar alguns, tá? Senão o tempo não dá. Além de ter capacitado com perícia em algumas profissões, algumas artes, também Deus levantava pessoas com o Espírito dele para liderar, né? Nós temos aí o caso de José, tem Gênesis 41:38. Então, a gente só vai ver só a parte que Deus... Eu quero usar só mais a parte que Deus pega a pessoa, assim, né, que usa a pessoa. Então, vamos lá. José, Gênesis 41:38. Vamos lá. E disse Faraó aos seus servos: acharemos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Lembra da história de José, né? Interpretou os sonhos e tal, e foi colocado como segundo depois do Faraó. Então, para liderar todo o Egito, e a gente vê tudo que ele fez, né? Juntou os mantimentos e tal, e governou ali juntamente com o Faraó. Então, foi um líder. Deus levantou ele como um líder ali no Egito para todo o projeto de Deus, ele levanta pessoas. Naquele tempo e hoje também, tá? A gente vai ver mais para frente. Capacitou José na liderança, depois mais um que capacita é o quê? Josué. Josué está em Números 27:18. Números 27:18 aí vai dizendo que Deus manda separar Josué, né, para Moisés. Moisés, separa Josué para mim aí, que eu também o escolhi para estar liderando aí o povo aí. Ó. Números 27:18. Que logo após a morte de Moisés, Josué assume a liderança do povo, né, na entrada aí da terra de Canaã, na terra prometida aí. Então ele foi selecionado como sucessor de Moisés na liderança do povo de Israel, porque nele havia o Espírito agindo, né? Isso está aí em Números 27:18. Não vou estar lendo, mas está aí. Quem está anotando é José, Números 27:18. O que acontece? Além desses aí, José, em Juízes, logo após aí, Deus levanta juízes também, logo após a morte aí de José, como liderança do povo. Então, nós vamos ver aí o livro de Juízes, né? Nós vamos ver só alguns, eu vou passar por cima. Por quê? Porque esses pessoal foram levantados como líder. Por quê? Porque, na verdade, o povo estava ali, ao redor do povo de Israel, tinha as outras nações, né, vizinhas, e sempre estavam em guerra contra eles. Era filisteu, era outras tribos lá, outra
outra vizinhança que vinham guerrear lá contra Israel. Aí Deus levantava juízes, mas para aquele momento específico. Então ele levantava aí Otoniel, né? Em Juízes 3:10, levantou Gideão, Juízes 6:34, Jefté. Isso aí são apenas alguns exemplos, tá? Que era o quê? Juízes, pessoas que Deus levantava, ó, vai lá, tal, junta meu povo lá e vai lutar, que eu serei com vocês. Mas é para aquele momento, fazia aquela guerrinha, ganhava aquela batalha, já parava e já não levantava mais. A vida seguia, até outro momento que Deus queria levantar mais alguém para algum evento aí no momento, aí Deus levantava. Então levantou Otoniel, pô, aí guerreou lá, tal, beleza, aí passou-se um tempo, aí levantou quem? Levantou Gideão de novo. Aí passou-se um tempo, aí de repente levantou Jefté também. Então Deus ele levantava pessoas, líderes, para um momento específico, num momento de ação específica, para o projeto dele, tá? Não levantava de qualquer jeito, levantava para o projeto dele. Levantou aí José no projeto do Egito, que teve lá, Josué no projeto, e a continuidade do projeto dele para com o povo dele. Ok? Até que está dando para entender como é que é a atuação do Espírito Santo no passado, no Velho Testamento. Ele vinha, criação, vinha depois com o povo dele, né, auxiliando, mas em momentos específicos, pessoas específicas. Aí não dava, todo mundo vai ter, vai brigar, vai acontecer. Não, ele levantava um só. E o pessoal seguia aquele líder. Ó, fala para o povo fazer isso, aquilo, aquele outro. Tá ok? Também, Deus, o Espírito Santo, ele capacitava até com força física. Quem é que lembra aí de uma pessoa que tem uma força física excomunal aí no Velho Testamento? Quem? Isso mesmo, Sansão. Deus levantou Sansão também no tempo de Juízes, né, para libertar ali o povo dos filisteus, tudo mais aí, que tinha uns probleminhas deles lá, né, as guerrinhas. Então, e a força deles, simbolicamente, se passava no cabelo. A gente sabe da história, né, que ele conheceu depois Dalila. Só que quando o Espírito de Deus tomava ele, a força dele é tão grande que ele rasgou um leão pela boca, abriu a boca do leão e rasgou o leão. Ele ia nas cidades, né, uma cidade lá, de um reino lá, derrubava uma porta enorme lá, pesada, e puxava como chaveirinho. Levava para as montanhas, portões que, segundo alguns historiadores, eram de toneladas. Você empurrar um carro aí que é uma tonelada aí para empurrar na rua, é pesado. Imagina portões pesados, e aí puxava lá e carregava para os montes, levava embora para os montes. Isso aí está lá em Juízes também, tá? Juízes 13, 25, 14 e tal. Então, a referência vai Juízes 13, 25, 14, 6 a 19. Mas, como eu falei no início, ele é temporário. No Velho Testamento é temporário. E também a gente vê em Sansão, que foi temporário. Vamos ver aí, só para a gente completar aqui. Juízes 16, 20. Vamos lá, vai pegar Juízes 16, 20. E disse ela, que a Dalila lá, ela estava convencendo ele lá, armando a arapuca para ele lá. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Aí ele despertou, só que aqui tem um adendo, né? Que ela já tinha cortado o cabelo dele, tá? A historinha você já conhece o anterior. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Ou seja, aquela força já foi. O propósito que Deus tinha para Sansão era um, mas ele se perdeu pelo caminho, sei lá o que aconteceu, Deus também retirou. Era um propósito que Deus tinha para ele. Agora, aqui a gente fala que Deus, né, o Espírito Santo, ele capacita com força física, né? Aí, mas é só para Sansão que ele dava força física ou também para nós hoje em dia? Ele dá força física para nós? Sim ou não? Claro, pô, senão você não estava aqui. Senão vocês não iam ter essa força física para vir aqui e aguentar o Ricardo tentar dar uma aula para vocês. Então, Deus hoje, o Espírito Santo, ele capacita dando força física, renovando. Lá em Salmos, né, diz, né, que ele renova o servo dele com a força da águia, né? Ele renova a nossa força, nosso coração, nosso ânimo, tá? Então aqui é um exemplo. Mas é só Sansão. Não, rapaz, e você? Na verdade, que a gente sai da cama com a dor nas pernas, dor nas costas, não dá vontade de fazer nada. Mas fala, não, eu vou adorar a Deus, vou aprender. Eu vou sim. Deus é muito bom para mim. Me deu esse ar que eu respiro aqui. Olha que sol lindo, maravilhoso. Que disposição para virmos aqui, não é? Então, Deus dava força física, deu para Sansão.
também nos capacita de força física para nós. Não vai ser aquele negócio de Mr. América ou Mr. Brasil, mas te dá força para você vir até a igreja, ir para o seu trabalho, cuidar dos seus filhos, força física, ainda mais hoje em dia, né? A gente se alimenta mal, dorme mal, faz tudo mal. Mas Deus te dá capacidade, te capacita de força física para isso também, tá bom? A gente só percebe depois que Deus ainda permitiu para Sansão lá, quando ele foi lá no templo lá e ele ia ser recolhido e Deus permitiu que ele derrubasse o templo e caiu lá no templo de Dragão, caiu e matou mais gente naquele tempo que ele tinha matado anteriormente. Então nós percebemos momentos temporários do Espírito Santo trabalhando na vida dos irmãos naquele tempo lá do passado, né? A gente também vê no tempo de Saul, né? Saul ele foi levantado como rei, né? Aí o que acontece? Tem um momento que de vez em quando a gente comenta a respeito, né? Que está aqui em 1 Samuel 10:10. Abre lá rapidinho. 1 Samuel 10:10. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro. E o Espírito do Senhor se apoderou dele e profetizou no meio deles. Olha o Espírito Santo tocando aí, Saul aí, tomando Saul aí. Não sei se foi só para esse momento, porque aí depois tem o decorrer da história de Saul. Aí nós vamos ver o que acontece. Olhem aí no versículo 16, 14 agora. 1 Samuel 10:10. 1 Samuel 16, 14 agora. Vamos lá para 16, 14. Deus tinha levantado Saul para tomar conta do povo dele ali, reinar ali. Mas fez umas besteiradas aí. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então, em uma parte a gente vê lá, está lá com os profetas, aí passa essa vida, só que um momento. Depois passa essa vida dele como rei, faz umas besteiradas, aí Deus retira o espírito dele na realidade e coloca o quê? Um espírito mau da parte dele. Tanto é que depois Davi entra na história de Davi, que vai ficar tocando musiquinha para ele ficar aliviado da... Vocês conhecem um pouco da história. Até Saul pega e joga uma lança contra Davi para tentar matar ele e tudo mais. Mas aqui a gente vê, temporário. Usou para aquele momento lá, depois retirou. Para um momento específico. Tá ok? Então, em um momento, né, ele estava junto com os profetas, em outro momento ele era atormentado por um espírito mau. O Espírito Santo ele ungia reis, né? Ele era ungia reis, né? Tanto é que uma das maneiras que o rei era ungido era através de quê? Quando o rei era ungido pelo sacerdote, que produto ele usava? Qual produto que o sacerdote usava para ungir o rei? Isto. E que nós aprendemos na aula do Zé Carlos sobre os símbolos do Espírito Santo, né? E um deles qual que é? O azeite, né? Então está aí a simbologia já. Então usava os azeites para simbolizar o quê? O Espírito Santo sobre a pessoa. E ungiu a Davi. Então, Davi foi ungido rei e tudo mais, aí tem toda a história. Depois nós vamos entrar no pós, o que aconteceu com ele, né? 1 Samuel 16:13, né? Então, Davi foi ungido rei, né? Então diz assim, ó. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tomou a Ramá. Até aí foi a consagração de Davi a ser rei. Deus já escolheu ele, beleza e tal. Só que aí tem a vida dele. Só que em alguns casos a gente vê até, depois, no decorrer da história de Davi, né, que Deus prepara ele até para combater com Golias, né, isso, né, tem a vitória e tudo mais. Será que foi por ele mesmo? Não, né, pelo Espírito de Deus que estava com ele ali e operou essa maravilha lá com ele lá. Tá bom? Até aqui deu para compreender que o Espírito Santo está atuando individualmente, num momento específico, tá? Não é constante. Não habitava na pessoa, em nenhum deles ainda. Tá? Não habitou neles ainda. Tá? Além de o Espírito Santo estar capacitando pessoas em profissão, em liderança, né, a gente vê, também ele inspirava profetas. Então, o Espírito Santo inspirou profetas, nos quais também nós vimos na aula do Amauri, né, inspirando profetas não só a profetizarem, né, a vinda do Senhor e demais coisas para os reis, né, como também inspirar para escreverem, né, que nós temos aqui do Velho Testamento, as histórias, é porque também são inspirados a escreverem as histórias, né, os fatos ocorridos. Né. Então, na aula da manhã a gente viu isso, né, a gente viu lá pode abrir em 2 Pedro 1:21, que vai ter escrito que nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas que homens
falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito, né? Pelo Espírito de Deus, né? Só que assim, quando o Espírito de Deus inspirava os profetas naquele tempo falavam apenas o que Deus mandou. Não ficava rodeando, nem falando nem mais nem menos. Ok? Deus fala assim, vai lá e fala. Aí o que acontece? A gente tem alguns exemplos, né, que o Balaão vai lá e profetiza contra o pessoal de Israel aí que eles têm que ser amaldiçoados. Aí Balaão, que era um profeta, tinha sido orientado pelo Espírito de Deus que, olha, vai lá e não amaldiçoa, se abençoa. Então, por 3 vezes, o rei Balaque mandou ele amaldiçoar Israel. Mas Balaão falou assim, eu não posso deixar de falar o que Deus mandou eu falar para Israel. É para abençoar. Não. Então, os profetas eles eram sinceros e fiéis à palavra que Deus tinha ordenado que ele falasse. Ele não saía nem para a direita nem para a esquerda. Isso aqui é isso aqui. Se não me engano, foi Isaías que chegou lá para Ezequias, né? Aí Deus falou assim, vai lá e fala para Ezequias que ele vai morrer. Põe a casa em ordem que ele vai morrer. Aí Isaías foi lá e falou, Ezequias, põe a tua casa em ordem que você vai morrer. Aí Isaías deu as costas, estava saindo. Aí Ezequias, o que ele fez? Ele se humilhou diante de Deus, falou, Senhor, me perdoa, tal, piri, pororó. Né? E aí o que acontece? Deus fala para Isaías. Isaías não tinha nem chegado lá no final da porta da casa lá. Isaías, volta lá e fala para ele. Eu ouvi a tua oração e vou te acrescentar mais uns anos de vida aí. Não vai acontecer nada com você. O que Isaías... Se Isaías fosse no tempo de hoje, o que ele ia falar? Ia chegar, Senhor, vou voltar lá, acabei de sair de lá. Você também, não sabe o que quer fazer, meu? Mandou matar, agora manda voltar lá. Do jeito que a gente é resmungão, não é? Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós, né? Mas não. Deus falou assim, vai lá e fala que ele não vai morrer, mas eu vou acrescentar uns anos de vida. Aí o que acontece? Isaías volta. O Senhor mandou te avisar que você não vai morrer e ele vai te acrescentar mais uns anos de vida. Amém. Aí e foi embora. Ou seja, ele foi fiel no que Deus mandou ele falar, ele falou e acabou. Não ficou rodeando. Na realidade, todos eles, né? Então, Isaías, Zacarias também, Miqueias, então todos esses profetas, né? Isso é só alguns, tá? Não dá para falar de todos. Todos esses profetas, eles falaram o que Deus mandou. Era para falar para o rei que ele estava acabando, maltratando o povo, falava. Era para falar que estavam errados nas coisas que eles faziam contra o povo, ia lá e falava, olha, põe a tua casa em ordem, faz isso, aquilo, outro. Olha, é uma injustiça, Miqueias falando, é uma injustiça que vocês estão fazendo, o povo está sofrendo, ia lá e falava. E dava as costas e vinha embora. E eles não tinham medo de morrer. Jeremias, a gente tem a base de Jeremias, não está aqui, mas ficou no calabouço por muito tempo, né? Que ele lá falava para o rei não acreditava, porque tinha mais profeta falando a favor dele, e Jeremias falava contra, né? Se não me engano, né? Falava contra. Aí o que acontece? Aí prenderam ele lá no calabouço, lá, tudo mais. Você só fala mal para mim, não fala bem, não quero saber de você. Mas ele falava o que Deus mandava falar, independente das consequências. Tomara que hoje fosse assim, né? Mas tem profetas, pastores e demais líderes que ficam passando a mão na cabeça de ovelha. É complicado. Tem que falar a verdade e doa quem doer. Ok? Então, o Espírito de Deus estava com os profetas, momento específico, tempo específico, o assunto específico, e já se ausentava. Ok? Alguma dúvida até aqui? Na atuação do Espírito Santo da criação, vem vindo profetas, né? É uma atuação antes de Pentecoste, antes da descida do Espírito, o derramar do Espírito. Então, atuava somente em momentos específicos no Velho Testamento. Agora, estamos chegando para o último tópico, tá bom? Além de trabalhar nessa parte, aperfeiçoando os santos, desde aquele tempo lá, dando condições, né, de entendimento nas coisas, liderança, ungindo reis, levantando profetas. Para que isso no Velho Testamento? Porque Deus, ele tinha seus propósitos, né, e queria o seu povo como um exemplo, um povo diferenciado. Um povo que tivesse o quê? Uma vida moral diferenciada, correta. Por quê? Você vai percebendo os profetas nas suas chamadas de atenção ao povo lá, que ele queria que o povo fosse um povo certo, correto, honesto, trabalhasse direito, os reis fossem bons,
sem ser corrupto, as pessoas fossem boas. Tentava sempre chamar a atenção por quê? Para um caminhar, uma visualização, uma meta de condição moral boa. Para que o povo tivesse uma educação, tivesse um momento correto de vida, sem degradação, né? Então, está sempre corrigindo o povo, levantar a pessoa para corrigir o povo, ensinar, né? Então, esse é um dos pontos fortes da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, que ele concedia percepção moral, dando ao homem a possibilidade de viver em boa conduta. Dava condições, ensinava para que andasse em boa conduta. Se você ler a Bíblia, você vê que há um padrão moral até ser seguido. Tem as leis, tem a Torá, que viu o seguinte, tinha que seguir as regras, né, de condições morais, condições sociais, para viver em sociedade, né, em bem comum. Mas o que acontece? Como todos nós também somos, temos deslize. E esse também tinha os deslizes dele. E um dos deslizes dele, né, por exemplo, um exemplo clássico é de Davi. Davi lá pecou com Betsabá, estava ali na varanda, não tinha o que fazer, não tinha celular para ficar mexendo. Vai lá, olha a mulher do vizinho lá e adultera, conversa bar e assim vai e corre, aquele pecado, manda matar Urias lá, põe na frente para matar. Na verdade, manda matar. Põe na frente do exército para matar, é para matar. Então é assassino também. O que acontece? Deu um deslize aí. Ocorreu um deslize. Só que, abram aí no Salmo 51. Por isso que, naquele tempo, ele estava querendo dar condições moral, pessoas tinham que ter uma vida regada, correta, né? Evitar os deslizes, os erros, né? E se você errasse, você tinha que, pelo menos, ter uma conduta que o Espírito Santo fazia. Ou seja, Davi, ele tem o seu momento de quê? De reflexão e de humilhação. Davi, o que fala aí? No Salmo 51. Então, daí, né, o tópico... Isso aqui não existia, viu? Essa parte de cima aí está assim... Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que ele renove o espírito reto. Isso aqui foi colocado depois, tá? Que não vinha direto, só vem direto, tá? Isso aqui foi só para adiantar para nós o que é o assunto aqui, tá? O que eu vou falar já está escrito aqui em cima, né? Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e nega a Deus que lhe renove um espírito reto. Aí começa lá, né? O Salmo 51 lá, 1. Aí vem o arrependimento, a humilhação. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, e assim vem. Né? Purifica-me do meu pecado. Então, o Espírito Santo quer o quê? Ajuda a pessoa a ter esse caráter de realmente reconhecer o erro. Nós, hoje em dia, também temos que ter esse tipo de atitude. Erramos, reconhecermos o erro, nos humilharmos diante de Deus, e Deus ouvirá a nossa súplica. O exemplo do Velho Testamento, para nos repassar hoje, você vê que o Espírito Santo naquele tempo dava condições morais da pessoa viver em sociedade, em boa conduta, né? Com os ensinos, né? E para nós, naquele tempo você só tinha esporadicamente, o Espírito Santo já acontecia esse tipo de coisa, e nós, então, que ele habita em nosso coração. É uma reflexão. Se Davi reconheceu, se humilhou, e eu, quando eu peco, quando eu erro, qual a minha atitude? Tipo de Davi aqui também, né? Então, vamos chegando já nos finalmente aí, tá bom? O Salmo 139 também vai falar que é uma oração de Davi também que é de quebrantamento, ele reconhece também a glória de Deus, né? A misericórdia de Deus. O profeta também, né, que pede para Deus estar mudando o coração do homem. Vamos ver só isso aqui que é Ezequiel 36, 27. Vamos rapidinho e já estou fechando, tá? E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observareis. Aqui já está falando aqui das referências de toda a lei de Moisés para observar. Nós temos aqui a Bíblia inteira, completa, o cânon fechado, as epístolas, todo o ensino dos apóstolos para nós. Ok? Então, nós temos que ter uma conduta melhor, ou melhorando. O Espírito Santo habita em mim, habita em você. Nós temos que ter isso aqui já escrito na tábua do nosso coração e praticar. Ok? Então,
fechando aqui, alguém tem alguma dúvida? Eu vou fechar aqui, tá? Encerrar aqui e vou completando uma coisa simples só para dizer que no Velho Testamento, Deus, ele enchia alguém, ele é derramado sobre alguém, ele vinha sobre alguém, para aquele momento específico. E era usado naquele momento específico para o projeto de Deus específico. No Novo Testamento, pós-Pentecoste, essas são as aulas que vamos ter lá mais para frente. Tá? Eu não vou entrar em detalhe aqui, também o horário não dá, e também não é minha aula hoje. Isso aí é para outros que vão dar aula mais para frente. Não percam e não deixam de vir. No Novo Testamento, já o Espírito de Deus, ele habita em nós, a todo crente que o aceita, que aceita Cristo, ele já habita em nós. Tá, ok? Então ele habita, ele permanece, ele faz morada em nós. Amém, irmãos? Fechei aqui. Qualquer dúvida, se não quiser perguntar aqui, que o tempo não dá, pode me procurar que eu estou à disposição, tá ok? Vamos orar para fechar. Deus, obrigado pela tua graça e misericórdia. Senhor Deus, que possamos estar buscando a tua presença e que o teu Espírito, ó Pai, que habita em nosso coração, muda, transforma, renova e enche-nos com a tua graça e misericórdia. E que possamos ter cada dia melhor. Oremos no nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.